Pindorama. Assim eram chamadas por seus moradores as exuberantes terras onde há séculos vivia um contingente estimado entre 4 e 10 milhões de pessoas. Até a chegada dos europeus, a natureza estava praticamente intocada. O Ecocenado de hoje vai nos levar por uma viagem no tempo, do Brasil colônia ao século XXI, para contar a história da legislação ambiental no país e qual foi o papel do Senado na construção das leis que garantem a proteção dos nossos recursos naturais. Ao aportar no sul da Bahia, a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontrou um admirável cenário. A grandeza e a variedade da fauna e da flora deslumbraram os europeus. Mas o que mais chamou a atenção foi a abundância de recursos. Prova disso é a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Esta terra, senhor, é muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal. Porém, a terra em si é de muito bons ares. As águas são muitas, infindas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela de tudo. Os portugueses, claro, logo viram o ganho econômico que conseguiriam com a exploração das florestas naquelas novas terras. As primeiras atividades econômicas eram exploração de madeiras nobres, sobretudo pau-brasil. Então, a preocupação da coroa era, sobretudo, regular essa exploração para que apenas Portugal extraísse e comercializasse essas madeiras. A Europa tinha uma demanda muito grande por madeira. A gente às vezes ouve o pau-brasil que era para tintura, né? Mas a principal demanda era para a construção naval, tanto da frota mercante quanto a frota de guerra. Não havia na época o conceito de proteção ambiental. As regras de exploração da natureza buscavam proteger os interesses econômicos. Desde o início, a exploração do recurso natural, né? Na colônia já era uma exploração imprevidente, né? A ideia era você extrair o máximo possível de recurso, né, naquele momento, né? Eram leis que visavam a regulação da utilização dos recursos naturais. Nós tínhamos leis que regulavam a extração do pau-brasil, a questão das nossas águas. Nós tínhamos algumas leis que diziam que as florestas eram propriedade da coroa portuguesa. Então, nós não tínhamos efetivamente leis protecionistas. O que tínhamos eram leis regulatórias da utilização dos recursos naturais, visando principalmente a soberania. Elas tinham como fundamento as ordenações filipinas e com regras, por exemplo, como proibição de cortar árvores frutíferas, regras contra crueldade contra alguns animais e também protegendo alguns animais de interesse econômico, proibindo poluição de cursos d'água. Essas eram as ordenações filipinas que eram aplicadas no reino e na colônia também. A regra era clara: explorar ao máximo sem restrições. Foi assim com todos os ciclos econômicos no Brasil colônia. No pau-brasil você tinha um corte bastante grande dessa madeira, né? Da mesma maneira, a cana-de-açúcar você tinha uma exploração, né, intensiva do solo, né? Com a derrubada das florestas, né, derrubada, queimada, né, nos espaços onde era viável você produzir cana-de-açúcar, né? E da mesma maneira a atividade de mineração, né, de ouro e de pedras preciosas, né? Então você tinha ali um impacto, né, embora localizado, muito intenso, né? Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e limpa-se.
tirándole tudo que podia servir de embaraço. Ao fim do século XVIII, surgiria um documento com algum parentesco, ainda que distante, com a proteção ambiental. A Carta Régia de Dom João, entre outras coisas, reservava pela primeira vez uma área no Brasil para uso florestal e de conservação. Os arvoredos, as matas, foram declarados pela Carta Régia de 1797 como propriedade da coroa. E todos os bosques nas margens de rios que desembocassem no mar, que também estivessem ao longo da costa, eram propriedade do rei. No mesmo ano, era criado o cargo de ouvidor e juiz conservador das matas na comarca de Ilhéus, exercido por mais de 20 anos por Baltazar da Silva Lisboa, baiano que se formou em Direito em Coimbra. Uma figura com a formação, né, intelectual, né, em Portugal, se não me engano, e que tinha, de fato, preocupação com a proteção à natureza. Agora, os meios, né, eu não diria com a proteção da natureza, eu diria com um uso mais racional dos recursos naturais, né, dentro da colônia, né, mas os meios para fazer valer, né, a sua autoridade eram parcos, né? No começo do século XIX, o Brasil ainda era praticamente desconhecido do restante da Europa. Tudo isso começa a mudar quando a corte de Dom João VI se transfere para o Rio. Expedições de artistas e cientistas de vários países europeus documentam nossas riquezas, a nossa biodiversidade. Foram expedições importantes, tinham um cunho científico de revelar o novo mundo para a Europa, mas tinha também um objetivo de, digamos assim, de aumentar o conhecimento oceanográfico e das espécies de interesse econômico para as nações europeias, as nações que colonizavam o Novo Mundo. Os viajantes mais importantes nesse período foram os franceses Saint-Hilaire e Debré, os alemães von Martius e von Spix e o austríaco Rugendas. Quando a gente pega os escritos, né, sobretudo as narrativas de viagem desses viajantes, né, o que a gente percebe é uma apreciação estética, né, um maravilhamento diante da natureza. O que está em jogo é uma busca por conhecer melhor essa natureza, né? Então, associada a essa curiosidade científica, a gente tem uma apreciação estética que é muito característica, né, do cientista. Quando uma nação europeia patrocinava a expedição de um naturalista, ela tinha interesse em quê? Na descoberta de novas espécies, na descoberta, sobretudo, de espécies vegetais de interesse econômico, traziam espécimes para a Europa para serem exibidas em museus, em jardins botânicos, até em jardins zoológicos. Até indígenas foram levados pelos naturalistas europeus para serem mostrados às cortes europeias. O Brasil se torna independente. Ao lado do imperador Dom Pedro I, aquele que é apontado como o primeiro naturalista brasileiro, já pensava em mudar o cenário radicalmente. José Bonifácio de Andrada e Silva. O primeiro tratado científico que ele escreveu em 1790 foi sobre as baleias, a importância de proteger as baleias. Depois ele estudou em Coimbra, tá? E ele teve muita influência dos naturalistas europeus. Quando ele volta ao Brasil, em 1919, ele sai numa expedição por São Paulo e ele, nesse relato, ele fala que ele ficou abismado com o desmatamento nas margens do rio Tietê. Nós estamos falando de 1819. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios. Mas, àquela altura, a questão ambiental estava longe de fazer parte da agenda política. José Bonifácio era defensor,
né, da pequena propriedade, né? Ele era contra a escravidão também, né? Então, o que ele imaginava para o Brasil era um projeto baseado na pequena propriedade, né, explorada racionalmente, né, pelos agricultores, embora a criação do parlamento, né, aponte na direção de uma mudança, de uma racionalização maior, né, esse parlamento também acaba refletindo uma estrutura, né, de privilégios, né, que é característica da sociedade, né? Óbvio que ele foi defenestrado pela elite da qual ele fazia parte, né, uma elite de latifundiários e escravistas, né? Dom Pedro I acabou com o regime das Sesmarias, que prevaleceu no Brasil colônia, mas não propôs novas regras fundiárias. As pessoas passaram a invadir as terras desocupadas. O parlamento do Império, integrado em sua maioria por grandes proprietários rurais, discutiu e aprovou a primeira lei de terras do país em 1850. Não que ela seja uma lei ambiental, apesar que ela trazia regras que, mais uma vez, proibiam o corte de árvores sem autorização da coroa, mas o que a lei de terras no Brasil faz, determina, desde então, a ocupação do território brasileiro. Ela determinou a concentração de terras de uma forma tão grave que se perdurou até hoje. Ela é fruto da lei de terras em 1850. E é muito difícil a gente não associar essa desigualdade aos problemas ambientais que nós temos, né? Então, a lei de terras, ela teve uma grande influência na questão ambiental brasileira. Na segunda metade do século XIX, o meio ambiente começa a receber a atenção de algumas lideranças políticas, ainda que sem resultados concretos. André Rebouças era negro, né, e era um abolicionista, era muito próximo do imperador, né, do Pedro II. Propôs, né, os 2 primeiros parques nacionais no Brasil, né, que foram concretizados na época, né. Ele queria que fosse um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal, né, e outro com essa mesma perspectiva era Joaquim Nabuco, né. Então você tinha essas personalidades, né, junto ao imperador Pedro II, né, e o próprio Pedro II pela formação, né, mas você tinha, por exemplo, o Freire Alemão, né, o Glasiu, todos que tinham uma preocupação com a proteção da natureza. Obviamente, num contexto de um Brasil latifundiário, escravista. O fim do Império não marcou uma mudança radical na maneira como o país tratava sua fauna e flora. Da exploração sem freios de nossos recursos naturais, passamos para a opção de tentar fazer do Brasil uma força industrial. E o desenvolvimento econômico trouxe novos desafios e ameaças ao meio ambiente. Quem viaja pelo interior do Brasil não pode deixar de sentir-se revoltado com as devastações que observa por toda parte. Dos países cultos dotados de matas e ricas florestas, o Brasil é talvez o único que não possui um código florestal. As discussões para a criação dessa primeira legislação ambiental específica, ausente nos 400 anos anteriores, começaram na virada para o século XX. E a gente tem, né, com a República, né, um emprego de muitos estrangeiros, né, em algumas instituições, primeiro em São Paulo, mas depois no Rio de Janeiro, instituições como Jardim Botânico, Museu Nacional, né, e aí você tinha cientistas, né, preocupados com essa questão da proteção da natureza. O Alberto Lofgren, né, que era sueco, né, o von Ehring era alemão, né. Então você tinha o Dafer, né, preocupados com essa questão. Então você começa a ter o surgimento de hortos, estações científicas, né, propostas de um código florestal, né. Até 1934, foram muitos debates dentro e fora do Congresso, a partir da mobilização dos preservacionistas brasileiros. A geração
ligada sobretudo ao Museu Nacional, né? A gente pode falar do Alberto José Sampaio, que era botânico, né? Do Cândido de Melo Leitão, que era zoólogo, né? Do Armando Magalhães Correia, que escreveu um livro muito interessante chamado Sertão Carioca, né? A gente tem o Frederico Carlos Runno, né, que é um autodidata, né, mas chegou ao Museu Nacional, né, como para ser jardineiro do Museu Nacional, né. E você tem também no Museu Nacional Heloísa Alberto Torres, né, o Roquete Pinto, né, mais tarde a Berta Lutz, que são figuras importantes, né, no que diz respeito a essa questão da proteção à natureza. Cada ano que passa arrasta perdas irreparáveis no tesouro florestal do Brasil. Já não somos nós, os brasileiros, os únicos a clamar contra o desnudamento do nosso solo. Não é só esta Câmara, cujo voto em 1906 traduziu a aspiração de dotar a nação de um código florestal. Também do estrangeiro, recebe o Brasil amigáveis admoestações a respeito do temeroso problema da desflorestação do nosso solo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Quando Getúlio Vargas assume o governo provisório, ele incentiva esse debate, fortalecido por uma conferência sobre meio ambiente realizada em 1934. O presidente via com simpatia esses naturalistas da época. Eram pensadores com uma visão autoritária de sociedade, no sentido que enxergavam a importância de um Estado forte, né, para implementar um programa, né? Eles tinham um programa de proteção à natureza que era um programa para a sociedade brasileira, né? Eles entendiam que precisava um Estado forte para implementar isso. A preocupação principal desse código era regular a exploração de lenha. Tá? Por quê? Porque, sobretudo próximo às regiões urbanas, já se observava um esgotamento desse material, tanto para as indústrias como para as pessoas que usavam lenha. Então, o governo provisório viu a necessidade de estabelecer regras para proteger as florestas, classificou as florestas em vários tipos. Está finalmente assinado o Código Florestal. É uma velha aspiração que se concretiza em lei e cuja existência constituirá seguro elemento de defesa das nossas florestas, impiedosamente devastadas pela avidez de lucro ou pela ignorância dos homens. O decreto constitui um dos imperativos da consciência nacional. Ele trouxe uma inovação quando ele colocou já as nossas reservas, né? As reservas legais e as áreas de proteção permanente. Essa foi a grande inovação dele. No mais, nós tínhamos leis esparsas, como o Código de Caça, o Código de Águas, que também não traduziam em proteção, né? E tínhamos uma lei de pesca. Essa sim já trazia alguma restrição, proibia a pesca de algumas espécies e proibia também a pesca com rede. Nesses códigos, né, no Código Florestal já a figura dos parques nacionais, né, tem a figura das florestas protetoras, né, e vários outros tipos de florestas, né, e você tem também nesse momento a criação dos 3 primeiros parques nacionais brasileiros, né, o Itatiaia em 1937 e Serra dos Órgãos e Iguaçu em 1939. Nas décadas de 40 e 50, o país vivia um forte processo de industrialização e as mudanças econômicas começam a entrar em conflito com as regras de preservação criadas em 34. Mas, assim como o primeiro, o segundo Código Florestal, de 65, demorou a chegar. Quando ele nasceu, a pressão era principalmente interna, porque já havia processos erosivos muito fortes ao longo dos rios que eram desmatados.
já havia contaminação das águas, já havia uma série de problemas domésticos que a gente precisava enfrentar. O projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo militar teve uma tramitação muito rápida. Foi um aproveitamento desses projetos que havia um projeto de 1950, um projeto de 62, e o ministro da Agricultura formou uma comissão de notáveis do setor florestal. O presidente Castelo Branco manda ao Congresso com uma mensagem do ministro da Agricultura em junho e ele é sancionado em setembro do mesmo ano, então foi rápido. Depois de 15 anos de discussão e de 11 presidentes, o Brasil tinha um novo Código Florestal com regras atualizadas de proteção. Elas simplificavam o Código de 34, que era considerado muito difícil, tinha muitas classificações de tipos de floresta, e o Código de 65 fez o quê? A partir dele, se consolidou realmente a questão das áreas protegidas, trouxe a questão das áreas de reserva legal mais definidas, trouxe as áreas de preservação permanente também muito definidas, com a questão levando em consideração o seu tamanho, o calado dos rios. Acabou sendo um código florestal bastante avançado, né, para a época, né, enfim, e que abrigava, né, uma série de elementos, né, relacionados com a questão da conservação da natureza. O presidente Médici vai verificar pessoalmente o andamento da rodovia da Esperança em várias de suas frentes: Itaituba, Altamira e Marabá. Mas as expectativas em relação ao Código Florestal de 65 duraram pouco. No ano seguinte, o governo militar de Castelo Branco cria estímulos para que pessoas e empresas se mudassem para a Amazônia. Os militares tinham aquela ideia de integrar para não entregar. Com isso, né, distribuíram hectares e mais hectares de terra na Amazônia. As pessoas não tinham nenhuma responsabilidade. Tinha a responsabilidade de fazer o negócio deles crescer. E o negócio era abusivo. Eles chegavam lá de avião com agente laranja, jogavam o agente laranja em cima das árvores. A agente laranja desfolha, né, que usaram na guerra do Vietnã. Ele desfolhava as árvores. O governo federal lança grandes projetos econômicos e também abre estradas na floresta. A Transamazônica é inaugurada em 1972, no mesmo ano em que se realizava em Estocolmo a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Pessoas que pensavam o meio ambiente e que viram que nós iríamos sofrer já com mudanças no nosso meio ambiente. Ali na declaração foi criado o princípio da solidariedade entre gerações, que significa que uma geração tem que deixar um meio ambiente equilibrado para a próxima geração. Década de 70 e década de 80 eu diria que é o início da discussão ambiental tal como ela se encontra hoje. E nossas preocupações estavam muito em poluição industrial, estavam muito em poluição dos rios, perda dos rios. A palavra biodiversidade, que hoje é uma palavra que está na agenda, todo mundo fala em biodiversidade, ela foi concebida praticamente naquele período. Os muitos anos de incentivo à ocupação da Amazônia cobraram seu preço. Até 1978, a floresta já havia perdido 14 milhões de hectares. Logo depois disso, o Congresso Nacional aprova uma das mais importantes leis ambientais do país. O Brasil, em 1981, instituiu a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa, sim, trouxe instrumentos que visavam a preservação, a fiscalização, o licenciamento para as atividades exploradoras do meio ambiente. Foi a partir de 1981 que nós começamos a viver uma proteção maior dos nossos bens naturais. A essa altura, ambientalistas como o gaúcho José Lutzenberger denunciavam em nível mundial as queimadas e os desmatamentos na Amazônia. Ouvi os senhores falando de vários problemas, do risco de chuva tóxica, das minas de carvão do leste europeu. Só não ouvi referências à Amazônia. Os senhores se esqueceram da maior floresta tropical do mundo. Ao longo da década de 80 e 90, já surge uma pressão internacional, porque começa a crescer
e ser informado, ser publicizado o nível de desmatamento ocorrido no Brasil. Os danos ao meio ambiente no Brasil e no mundo estão cada vez mais no centro do debate. É nesse cenário conflagrado que o país elege, em 1986, uma Assembleia Nacional Constituinte. O que a nova Constituição trouxe para a legislação ambiental? A ampliação das leis de proteção dos recursos naturais, os desafios do século XXI. É o que nós vamos mostrar no segundo e último episódio do Eco Senado Especial 200 anos. Até lá!